E aí, galerinha, sejam bem-vindos! Estamos aqui para mais uma aula do nosso canal Meu Quadrado, canal onde você encontra conteúdos de história do ensino fundamental 2 e do ensino médio. E hoje estamos aqui para a aula do primeiro ano do ensino médio, quarto bimestre. Chegamos ao final do ano, a hora da verdade. Antes de irmos para a nossa aula, não esquece, deixa aí o seu like. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ativa as notificações, ativa o sininho aí e nós poderemos estar juntos aí mais vezes sempre tiver alguma novidade do canal. Você vai ser imediatamente avisado. Valeu? Bora para nossa aula? Então vamos lá. Eu já devo ter desaparecido aí da sua tela e agora você pode visualizar aí com a gente o nosso conteúdo do quarto bimestre. História do Brasil colonial. Nós vamos falar basicamente disso. Vou falar um pouquinho do contexto histórico daquela época, mercantilismo, absolutismo, né? E aí vamos focar na história do Brasil colonial. Nós vamos explorar aspectos importantes da história colonial do Brasil, desde o período pré-colonial até o estabelecimento do governo geral no século XVI. Abordaremos temas como o absolutismo monárquico europeu, a chegada dos portugueses, o sistema de capitanias hereditárias e os desafios da administração colonial. Bom, vamos começar falando de absolutismo monárquico, afinal era esse o regime de governo, por assim dizer, vigente na Europa naquela época, e afinal os portugueses vêm da Europa, então é com isso que o Brasil vai lidar a partir do descobrimento. Tá? Lembrando que o absolutismo monárquico baseava-se na ideia de poder divino. Né? Todo poder vem de Deus, os governantes, pois, agem como ministros de Deus e seus representantes na terra. Consequentemente, o trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Era isso que diziam os reis e o clero daquela época. Tá? Então, o rei era rei porque Deus assim queria. Então, você não tinha outra alternativa senão aceitar. Se você fosse contra o rei, você estava indo contra a vontade de Deus. Tá? Resulta de tudo isso que a pessoa do rei é sagrada e que atacá-lo de qualquer maneira é um sacrilégio, ou seja, era um pecado, né? Era algo abominável. Né? O poder real é absoluto, o príncipe não precisa dar contas de seus atos a ninguém, porque afinal de contas ele é o ungido, o escolhido pelo próprio Deus. E isso então era o absolutismo monárquico, era baseado nessas características. Tá? Nós temos então o chamado Antigo Regime, né, que era esse regime absolutista. As sociedades europeias do chamado Antigo Regime baseavam-se na ordenação social hierárquica e em concepções filosóficas ligadas a religiões, ou seja, a sociedade era estruturada em estados, né? Lembra lá da Revolução Francesa? Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Então, clero, nobreza e o resto da galera, né? A galera da baixa renda, né? Aí depois vai surgir aí burguesia, camponeses, servos e tal. Né? Mas era basicamente isso. A sociedade francesa, durante o reinado de Luís XIV, 1661 a 1715, estava organizada em estados, com pouca possibilidade de ascensão social. Ou seja, você nasce pobre, você morre pobre. Você nasce nobre, você morre nobre. Você nasce do clero, você morre no clero. E se você nasceu camponês, você vai morrer camponês. É aquela história. Se você fosse se queixar para o padre na época de que a situação estava ruim porque você era um camponês que trabalhava muito e mal conseguia se alimentar, ele ia dizer, olha, se Deus quisesse que você tivesse uma vida melhor, você tinha nascido nobre. Se você não nasceu nobre é porque Deus quer que você passe por essas dificuldades e você não pode reclamar. E aí vai surgir todo o problema que nós temos com a religião, né? Aí as pessoas vão misturar a igreja com Deus e vão dizer que a igreja estava explorando a população. E aí nós vamos ter a Revolução Francesa dizendo que tem que tirar Deus da sociedade e tal. Enfim, né, os exageros, a exploração da religião, né, resultou numa separação entre Deus e a sociedade. A ordenação social era hierárquica, pois o lugar das pessoas era definido ao nascer e não deveria ser alterado por ser uma expressão da vontade divina. É claro que isso não era verdade, né? Deus nunca quis que ninguém explorasse ninguém. Havia uma concentração de poder. O absolutismo francês, durante o governo de Luís XIV, representou o auge daquele regime político por proporcionar grande concentração de poder nas mãos do rei, pela subordinação da aristocracia francesa ao monarca, pela unificação nacional e pela constituição de uma burocracia estatal e de um exército nacional forte. Certo? Então, o rei concentrava todo o poder nele.
e logicamente ele se equilibrava, né, mantinha esse poder, agradando ali e mantendo os privilégios da nobreza e do clero. O sistema econômico era o mercantilismo, né, que tinha três características básicas ali, principais, né, não eram as únicas, mas eram as principais. Protecionismo alfandegário, a característica do sistema econômico e político conhecido como mercantilismo, era o protecionismo alfandegário, dificultando a importação de produtos e estimulando o desenvolvimento da economia nacional. Ou seja, tarifas altas para importação. Se você quisesse comprar algum produto de outro país, você ia pagar um imposto altíssimo para desestimular, né, para fazer com que você comprasse somente os produtos aqui de dentro do próprio país. Outra característica é a balança comercial favorável, ou seja, você exportar muito mais do que importa, né? Fazer sempre com que você esteja vendendo muito mais do que comprando. E a terceira, o metalismo, né? A acumulação de metais preciosos era vista como fonte de riqueza para as nações, né? Vamos lembrar aí dos portugueses levando o ouro brasileiro embora para a Europa, né? Acúmulo de metais preciosos. Chegamos então ao Brasil pré-colonial, né? Nós temos aí uma ocupação milenar no Brasil, né? O Brasil, como no restante do Novo Mundo, né? O Novo Mundo era a América, né? O que separa a história da pré-história é mais do que um mero prefixo. Existe entre os dois períodos um abismo de desconhecimento e incompreensão. Embora o trabalho dos arqueólogos literalmente se aprofunde cada vez mais, restam ainda imensas lacunas a respeito dos habitantes que, em tempos remotos, ocuparam o território que viria a ser o Brasil. Então, antes de o Brasil ser colônia de Portugal, o Brasil já era habitado pelos nossos povos originários, né? Que foram assim chamados de índios, né? Pelos portugueses. E a gente ainda está descobrindo muita coisa sobre eles, né? A gente quase não sabe muito pouco a respeito da nossa história anterior à chegada dos portugueses. O que já se sabe, porém, permite afirmar que a herança pré-histórica, ou seja, o legado dos povos que por no mínimo 10 milênios aqui viveram, é bem mais sólida e está muito mais presente do que o senso comum em geral supõe. Tá? É preciso não esquecer, afinal, que por pelo menos 100 séculos, esses povos ancestrais, cuja própria origem ainda não pôde ser inteiramente esclarecida, testaram um repertório de alternativas e um leque de possibilidades alimentares, ecológicas e logísticas que os conquistadores europeus, sob risco de colocarem em perigo a própria sobrevivência, não puderam descartar desde o instante em que desembarcaram no então novo e desconhecido território, oficialmente em abril de 1500. Os conquistadores portugueses, né, desembarcaram no Brasil, no então novo e desconhecido território, oficialmente em abril de 1500. A gente já sabe, né, tudo indica que eles já sabiam da existência do Brasil e que talvez até já haviam estado por aqui antes, mas oficialmente isso acontece em abril de 1500. Acontece ali um encontro de culturas, né, como nós temos na nossa imagem aí, os portugueses se encontrando então com os nativos aqui do solo brasileiro. As aspas em torno da palavra novo, né, a gente sempre vai utilizar, e elas enfatizam que o território em questão era uma novidade para os europeus, mas não o era para os povos nativos, né? Então era novo para os europeus, mas não era novo para quem já morava aqui. Os europeus tiveram que se adaptar e aprender com o conhecimento milenar dos povos indígenas para sobreviver no novo ambiente e se utilizaram bastante do conhecimento dos índios sobre a região. Nós temos então o fim da etapa pré-colonial, né? Tivemos a expedição de Martim Afonso de Souza, em 1530, e ela marca o encerramento da etapa pré-colonial. Tivemos um empenho da coroa portuguesa então para colonizar o Brasil a partir de 1530. Eles vão empenhar-se efetivamente no sentido de garantir a posse do território brasileiro. É sempre importante lembrar que naquela época você tinha portugueses e espanhóis disputando a América do Sul, né? Então havia a necessidade de marcar território. Depois nós vamos ter inclusive franceses, holandeses vindo para o território brasileiro e disputando a bala, literalmente, com os portugueses a posse do território.
Planejamento da ocupação. A principal ação empreendida pela coroa portuguesa para garantir a posse das terras brasileiras foi o planejamento da ocupação do território, baseado na necessidade de uma compensação econômica para suprir as demandas dos interesses mercantis europeus. E como é que eles vão fazer então para colonizar o Brasil, para garantir a posse do território? Cria-se então as capitanias hereditárias. O governo português, quebrado como sempre, devendo até as tampas, não tinha dinheiro para investir no Brasil. Então o que eles vão fazer? Eles decidem fatiar literalmente, né, o território brasileiro. Lembrando que quando a gente fala de território brasileiro, era o território do Tratado de Tordesilhas, né? Você traça uma linha do litoral catarinense rumo ao norte e você vai ter praticamente aí o nordeste brasileiro, uma fatia do sudeste e uma fatiazinha bem pequena do sul do Brasil. Esse era o território brasileiro na época, tá? Mas o que eles vão fazer? Então, vão fatiar esse território e vão dar esse território para ricos portugueses que queiram vir para o Brasil enriquecer no Brasil. O problema é que quem era rico de verdade, que tinha muito dinheiro, não queria vir para o Brasil. Quem vem para o Brasil é quem não era tão rico assim. E também não vai querer gastar dinheiro. Então eles queriam ficar ricos, não queriam pôr dinheiro no Brasil. Isso vai fazer com que as capitanias hereditárias não tenham o resultado esperado pela coroa portuguesa. Então, qual era o sistema de ocupação? O sistema de capitanias hereditárias foi a solução para que a coroa portuguesa ocupasse a costa brasileira. O rei doava uma parte de terra a um súdito que recebia o título de capitão donatário. Foco no Nordeste. O litoral do Nordeste concentrava os investimentos portugueses por causa do ciclo canavieiro e da exportação de açúcar para a Europa. Contava bastante com a atuação dos jesuítas, né, por meio da criação de colégios, missões ou aldeamentos. Os jesuítas se espalharam por vários domínios portugueses e espanhóis na América, catequizando os índios, né? E os bandeirantes, que também organizavam expedições em busca de jazidas de ouro e de pedras preciosas e para aprisionamento de indígenas. E aí nós temos aí a figura controversa dos bandeirantes, né? Que se por um lado nós devemos a eles a expansão do território brasileiro, eles também foram responsáveis por massacres aos povos indígenas, né? Que foram assassinados ou escravizados aí pelas bandeiras, ok? Não tendo sucesso as capitanias hereditárias, o governo português resolve instituir então no Brasil o chamado governo geral, ou seja, um cara para governar o território brasileiro todinho. Em 1549, o rei Dom João III decidiu, sem abolir o sistema de capitanias hereditárias, instituir um novo regime. Tá? Chega ao Brasil, então, um cara chamado Tomé de Souza, acompanhado por 400 soldados, 600 degredados. Lembra o que é degredado? A gente falou sobre isso em sala de aula. É aquele cara que ele vai ser expulso de Portugal por algum motivo, alguma coisa errada ele fez lá, que desagradou o rei e o rei mandou ele embora para o Brasil. Tá? Então, degredado é o cara que desce um degrau, né? Ele estava na metrópole e vai ser mandado embora para a colônia. 6 jesuítas e muitos mecânicos. Partiu de Lisboa o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, que aportou a Baía de Todos os Santos em fins de março de 1549. Tá? A estrutura administrativa, então, seria reorganizada e com o governador chegaram também o ouvidor-geral, Pero Borges, e o provedor-mor, Antônio Caridoso de Barros. O ouvidor-geral e o provedor-mor desempenhavam, respectivamente, funções de justiça, finanças coloniais. Tá? Então, um era responsável pelas funções de justiça e o provedor-mor era responsável pelas finanças coloniais. Tá? Quais eram os desafios do governo geral no Brasil, então, daquela época? Primeiro, obstáculos à centralização. Né? Os governos gerais tiveram grandes obstáculos para a centralização política, ou seja, as capitanias hereditárias eram independentes entre si e agora tinha que concentrar tudo na figura do governador geral. Isso não era uma tarefa fácil. Distâncias e comunicação. As distâncias entre as províncias, as dificuldades de comunicação e os interesses locais dos proprietários de terras e de escravos limitavam a ação dos governadores. Tinha que lidar com os interesses de muita gente. E aí você imagina naquela época quanto tempo demorava para sair uma decisão de Salvador, por exemplo, né, até ela chegar aqui no sul do Brasil. Demorava um tempão. Divisão do governo em face de dificuldades como as indicadas no texto,
né, no ano de 1572, o governo geral foi dividido em duas sedes, uma em Salvador e outra no Rio de Janeiro, justamente para tentar diminuir esses problemas com a distância entre as capitanias, né, e o governo geral. E assim foi então a história colonial do Brasil, que é marcada por complexidades e desafios, desde o período pré-colonial, passando pela chegada dos portugueses, o estabelecimento das capitanias hereditárias e a instituição do governo geral. Vemos um processo de ocupação e administração que moldou profundamente o país. As heranças nesse período, tanto dos povos indígenas quanto dos colonizadores europeus, continuam a influenciar o Brasil até os dias de hoje, tornando essencial o estudo e a compreensão desse período histórico para entender a formação da nação brasileira como nós a temos até os dias de hoje. E é isso, galera. Terminamos a nossa revisão do conteúdo do quarto bimestre do primeiro ano do ensino médio. Papel e caneta na mão, pega suas anotações, vai para o livro e se prepara para fechar o ano com chave de ouro, tá bom? Lembre-se sempre, quem conhece a nossa história está muito melhor preparado para enfrentar os desafios do futuro. Fiquem com Deus, bom final de ano a todos e nos vemos no segundo ano do ensino médio. Valeu, abraço galerinha, até mais.